essa é a origem do nosso universo contada, o livro perdido por milênios. No início não havia estrelas, e nem nada que possuía a realidade e a verdade da existência. Ramadec pairava sobre os grandes pátios sem fundo e sem vida nenhuma. Após sentar-se em seu trono centralizado no meio do nada, assoprou-lhe sobre os quatro cantos vazios do imensurável pátio, e sobre o fundo sem nada nasceu as galáxias e os brilhos das estrelas radiavam sobre as partes que outrora não havia nada. Então Ramadec sentiu uma profunda alegria sobre o seu coração, e viu que tudo aquilo que fora criado era bom. Após isso, Ramadec criou sobre as grandes galáxias uma montanha imensurável, e produziu vida sobre o solo dessa montanha, e assim Ramadec centralizou o seu trono sobre o topo desta, e nomeou Ramadec a montanha de Castimalha, que significa o coração de toda a existência. Ramadec, olhando para a extremidade do que havia criado, levantou-se de seu trono, descendo-lhe sobre a montanha inclinou-se, e formando sobre o pé da montanha com os seixos das rochas formou um ser, e banhou-lhe de ouro, e sobre seu abdômen pôs cinta de prata enfeitada com pedras cristalinas e brilhosas. Então Ramadec nomeou esse ser de Harakibas, que significa o primeiro de muitos. Então Harakibas despertou-se de seu profundo sono, e ao abrir os seus olhos consciente contemplou a face do seu autor. Ramadec com a sua mão levanta Harakibas que fora despertado e o levou para cima da montanha. Após isso Ramadec estendeu seus braços para de trás das montanhas, e centralizou ali um lugar belo, que no seu interior corria um belo rio dourado. Então Harakibas contemplando aquilo se encheu-lhe de maravilha. Após isso, Ramadec soprou sobre o íntimo desse lugar, e sobe ali cresceu diversos seres cobertos de ouro e brilhos inexplicáveis, e então todos os locais que outrora eram vazios e inabitáveis passou-se a ser habitados por aqueles adivinhos criados. Então Ramadec nomeou-lhes de deuses, que quer dizer os luminosos, e assim Ramadec deu a eles grandes poderes, e encheu sobre o profundo interior de suas mentes de profundas sabedorias. Ramadec subiu nos mais altos, elevados acima da montanha Castimalha, e convocou a todos para uma grande reunião, e ali Ramadec ensinou-lhes as boas éticas, para que assim eles vivessem bem e soubessem usar suas auto-sabedorias em prol do respeito e da vida. Ramadec concebeu a Harakibas uma porção a mais de sabedoria, e assim nomeou-lhe de príncipe dos deuses. Harakibas estava cheio de conhecimentos, e sobre suas palavras minava incenso agradáveis para os deuses, e todos eles se enchiam de alegria com as palavras de Harakibas. Então Ramadec preparou-lhe um trono um pouco abaixo do seu na montanha Castimalha, e ali habitou Harakibas. E assim foram-se passando séculos e séculos, e Harakibas enchiam todos de alegria com a sua fonte inesgotável de sabedoria, e sob o seu coração começava a surgir uma certa vaidade, que aos olhos de Ramadec era visível. Passando-se algumas décadas Harakibas foi até Ramadec seu superior, e suplicou-lhe: deixa que eu ponha o meu trono junto ao seu no pico da Castimalha, e assim viveremos juntos sob os deuses. Então Ramadec com a expressão de indignado em seu rosto lhe disse: eu te estabeleci entre os deuses como o príncipe deles, pois sobre ti honrei o seu nome que significa o primeiro de muitos. Então Harakibas se levanta e desce da montanha sob o peso da indignação por não conseguir o que queria. Harakibas conformou-se da sua tentativa fora errada e fez uma reunião com alguns dos deuses, e ali ele ensinou-lhe sobre todos os significados da boa ética estabelecida por Ramadec, e assim todos aqueles deuses ficaram encantados com as palavras de Harakibas. Harakibas voltou-se em direção ao seu lugar de honra, e nele sentou-se. Sobre os escombros do seu coração pairava planos em tentativa de sentar-se sobre o pico da montanha que é o coração de toda a existência. Então Harakibas levantou-se de seu trono e foi até um dos deuses que se chamava Namek, e disse a ele: vá e convoque 2/3 de legião de deuses e diga-lhes que Harakibas os ovacionaram para uma grande reunião de suma importância. Então Ramek assim fez, e sobre os olhos de Ramadec contemplava tudo aquilo que Harakibas fora planejar. Então os deuses convocados por Harakibas compareceu-lhes ao local desejado por Harakibas, e ali Harakibas discursou-se a respeito de tudo, e sob tais palavras:
exprimidas surgiam filosofias contornadas de falácias, e assim aqueles deuses que estavam ali presentes concordaram que Harakibas tivesse o seu lugar de honra sobre o mesmo habitat de Ramadek. Então dirigiu-se todos estes em direção a Ramadek, e Harakibas em suas frentes disse a Ramadek: vejam essa legião de deuses, eles concordaram com os meus termos proposto, eles sabem muito bem o valor que eu tenho para habitar aqui. Então Ramadek lhe disse: eu vi e ouvi o que tu lhes disse, eu ouvi o peso das suas palavras sobre os meus ouvidos, e sob esse mesmo peso caiu a sua honra. Harakibas, indignado com as palavras foras ditas por Ramadek, começou a lhe caluniar dizendo que o intuito de Ramadek era manipular a todos com as suas éticas. E Ramadek levantou-se de seu trono, e chamando a atenção dos inúmeros deuses indignados com Harakibas, e sobre estes estava presente o deus Ramon, e disse Ramon: não deixes Ramadek que Harakibas, o ser por ti criado, diga tais acusações levianas no intuito de manchar a sua reputação e legado. Então Ramadek, com o coração em pedaços, assoprou-lhe sobre Harakibas, e as legiões que ali estavam em prol dele foram lançados para bem longe das vistas da montanha Castimalha. Então Ramadek voou em direção a eles, e foi até Harakibas e disse-lhe: a partir de agora o seu nome lhe dado por honra por ser o primeiro não será mais seu, você se chamará Lemurias, que significa a fonte de todos os males. E após isso denominou Ramadek todos aqueles deuses ali presentes de demônios, e então os deuses caídos que ali estavam olhavam um para o outro com espanto, pois sobre eles não pairavam mais o brilho radiante, e suas vestimentas foram tomadas por fungos exóticos, e seus aspectos ficaram irreconhecíveis. Ramadek saiu daquela presença em direção a seu lugar de habitação. Após passando-se 3 séculos, Ramadek resolve visitar uma das galáxias. Ali no centro dela contemplou uma enorme estrela branca repleta de gases, e sob ela viu planetas, que no total eram 8, e sobre esses planetas denominou a representação dos 8 grandes deuses. O planeta Urano denominou Ramadek de Ramon, o planeta Mercúrio denominou Ramadek de Alamulik, o planeta Marte denominou Ramadek de Abergaliel, o planeta Colorido denominou Ramadek de Gauleus, o planeta Saturno denominou Ramadek de Malak, o planeta Netuno denominou Ramadek de Jubilemek, o planeta Júpiter denominou Ramadek de Salet, o planeta Vênus denominou Ramadek de Balateus, o planeta Mercúrio denominou Ramadek de Ramix, e a grande estrela branca de gases identificou-se Ramadek consigo mesmo. E assim Ramadek estendeu suas mãos em direção daquele sistema cósmico e denominou-de o sistema solar, e disse Ramadek: equilibrem-se e não saiam de órbita, pois se saíres dessa ética vocês se destruirão. E olhou Ramadek sobre aquela bola colorida, e aproximando-se dela e viu que ali só habitavam águas, e sem atmosfera, e assoprou Ramadek sobre os hemisférios daquele planeta, e ali nasceram gases atmosféricos, e a partir daí as águas embaixo começaram a se tornar gasosas, e cobrir o céu daquele planeta. Então aquela fumaça provinda da água líquida começou a se transformar em partículas de águas líquidas, e olhando aquilo denominou Ramadek de chuva. Ramadek olhou no meio daquele oceano de águas sem limites, e assoprou sobre ele, e assim nasceu uma grande porção de terras secas no centro daquela grande bola azul, e denominou Ramadek de Pangeus, que significa porção de terras imensuráveis. Então Ramadek assoprou-lhe sobre o solo da Pangeus. Ali nasceram vegetações, e imensuráveis espécies de ervas e árvores, e contemplando aquilo Ramadek sorri e diz em voz alta para as vegetações: purifique a atmosfera, e sobre suas raízes armazenem águas, e transpiram sobre suas folhas o ar fresco, e sobre a atmosfera despojam águas evaporadas para que assim hajam partículas de águas líquidas e molham a terra, assim alimentando a vida. Então Ramadek, passeando em volta do planeta colorido, chamou de planeta Terra, que também denominado de Gauleus. Ramadek, olhando para este planeta, teve uma ideia de encher esse planeta de seres vivos, pois o deus fora criado Gauleus, era considerado deus da autopreservação. Então Ramadek assoprou sobre os escombros da terra, e ali surgiram inúmeras espécies de animais. Os animais menos potentes denominou Ramadek de animais domésticos, e ali estabeleceu para cada macho as suas fêmeas, e disse Ramadek: penetrem sobre suas fêmeas e assim reproduzam sobre a terra.
Ramadek, olhando para os animais, teve uma ideia de encher a face da terra de seres vivos racionais semelhantes aos deuses. Então Ramadek, o rei dos deuses, estendeu seus braços sobre as grandes montanhas, e ali nasceram grandes grupos de pessoas. Então Ramadek denominou de homens, e esses homens, olhando para cima em direção ao brilho do sol, contemplou Ramadek. Eles os veneraram com grande alegria. Ramadek, olhando aquilo, se alegrou e disse: darei a vocês companheiras, e sobre elas vocês reinarão e governarão. Então Ramadek assim os concebeu, e disse: elas se chamarão mulheres, e serão as provedoras das suas linhagens. E estabeleceu Ramadek o seguinte parâmetro: os homens representarão os imortais, os deuses, e as mulheres os mortais. Não deixem que elas governem sobre vocês, pois fazendo assim estará desonrando todo o universo. Após Ramadek entrar sobre a atmosfera, percebeu que a luz solar era amarelado e o sol também. Então Ramadek se maravilhou. E vendo Ramadek que só havia dia, ele estabeleceu uma bola bem menor que o sol e chamou esse fenômeno de lua, que significa o condutor da noite, e a partir daí houve dia e noite, e dentro desses dois coordenadores estabeleceu Ramadek o espaço-tempo, estações, e houve anos, décadas e séculos. Então Ramadek, com seu senso de justiça, estabeleceu no pico de uma montanha que pairava no centro da Pangeus, uma grande caixa banhada a ouro, que nas bordas da parte superior era de bronze, e as suas 4 pernas que o apoiavam na parte inferior eram de prata, e os homens que habitavam embaixo da montanha contemplaram aquilo, e disse Ramadek a eles: eu estabeleço esta caixa com o propósito de mostrar a vocês caminhos inapropriáveis que desejas em seus coração. Eu os criei para viver de acordo com o que é certo, mas se queres seguir os seus caminhos, que assim seja. Porém, aconselho-vos a não trilhar para tais caminhos, porque ali não se encontra a vida. E denominou Ramadek aos homens o caminho de acordo com as suas éticas de bem, e o caminho da destruição de mal, e disse Ramadek: tomem cuidado com Lêmurias e seus demônios, que eram deuses. Eles farão com que vocês abram esta caixa, e assim ocasionando dor e sofrimento para vocês. Então Lêmurias contemplou a terra de longe, e disse aos seus adeptos: nossa esperança está ali naquele planeta. Vamos enganar os homens e trazer eles aos nossos pés para a infelicidade de Ramadek. Então os seus deuses caídos responderam dando gargalhadas, e Lêmurias criou grandes expectativas em seu coração. Os povos que habitavam no coração da Pangeus viviam felizes e alegres, alimentavam-se de frutos doces e de ervas saborosas, e legumes da terra, bebiam dos líquidos produzidos dos frutos doces, e assim viviam, e sobre os animais eles viviam alegres. Os deuses desciam e conversavam com os homens da terra, e ensinavam muitas coisas interessantes, e dentro de alguns dessa sabedoria compartilhada Ramit ensinou-lhes a arte da matemática, engenharias, e os homens foram se tornando cultos, e foram passados para eles também a arte de pintar e desenhar, e os homens fizeram com todo esse conhecimento uma bela cidade ecológica nas proximidades do coração da Pangeus. Lêmurias, olhando aquilo, foi se criando mais ainda em seu coração desfeitas dos homens, e aí resolveu agir. Ramadek, vendo aquilo, decidiu não se envolver, e aconselhou os deuses a não se envolverem também, pois ele queria pôr à prova a capacidade dos homens. Lêmurias voou em direção à terra, e desceu diretamente ao palácio de Navak, um dos homens mais influentes daquela cidade, e ali se transformou-se Lêmurias em uma bela mulher, e foi em direção ao seu leito, pois este estava longe de sua companheira, pois havia tirado um tempo só para estudar acerca da ciência que abrangia sobre a sua cidade ecológica. Então Lêmurias, transfigurado em uma mulher, entrou em seu quarto e o acordou, e disse a ele: acorde, homem de valor. Então Navak abriu seus olhos, e contemplou o rosto daquela bela mulher, e perguntou a ela: quem és tu, de onde vieste? E respondeu-lhe: eu vim de um lugar especial, onde os homens são maiores e mais ilimitados com a sua capacidade intelectual. Então Navak levantou-se depressa e, olhando assustado para a mulher, lhe perguntou: onde fica esse lugar? Pensei que a nossa civilização fosse a única nesse imensurável universo. Então a mulher olhou para Navak e riu, dizendo: não sabes?
Ramadek escondeu isso de vocês, pois ele tem uma grande necessidade de criar as coisas, e assim estabelecer elas em seus devidos lugares, porém, ele concebeu aos homens a liberdade de escolhas, e por esse motivo ele estabeleceu uma caixa banhada a ouro, com alguns aspectos de bronze e prata na parte inferior. Então Navak disse à mulher: você está querendo me dizer que Ramadak é um trapaceiro, e disse todas aquelas coisas a fins de nos ludibriarmos. Então a mulher riu e lhe respondeu dizendo: é claro que não, ele apenas estava testando a capacidade intelectual de vocês, apenas com o objetivo de manter você sobre a terra, mas se porventura vocês abrirem a caixa, vocês se tornarão semelhante aos deuses por completo e poderão habitar onde desejaste sobre a imensidão do universo. Então Navak olhou admirado em direção à janela, e olhando a lua cheia e bela sob as tensas estrelas, desejou em seu coração ser como os deuses por completo. A mulher olhando fixamente para Navak lhe disse: então, aproveita essa chance, e ampliou Lembrias, disfarçado em uma mulher dizendo: a caixa será retirada no calar do inverno, e possivelmente não virá mais à terra. Navak com o aspecto de admiração olhou para a mulher e disse: ao nascer do sol subiremos a montanha em direção da tal caixa banhada a ouro. Então a mulher encostou as suas mãos em seu ombro e despediu-se do homem. Ao amanhecer Navak convocou no total de 130 homens para a subida da enorme montanha portadora da tal caixa banhada a ouro. Algumas pessoas em sua grande maioria os interrogaram dizendo por qual motivo que a levou para tomar tal decisão drástica. Então Navak os respondeu com a seguinte palavra: vocês me agradecerão por tal feito, pois eu ultrapassei todas as percepções limitadas estabelecidas por nós. Então Navak com os 130 homens foram em direção à montanha, e ao chegar lá contemplou Navak com um semblante de alegria a caixa banhada a ouro, e do outro lado estava Ramadek, o rei dos deuses, juntamente com os deuses, olhando com grande pesar de tristezas em direção a Navak e seus homens convocados. Lemúrias juntamente com os adeptos navegavam os seus corações em uma grande perspectiva de obter o domínio sobre a emoção dos homens. Navak ao chegar diante da caixa banhada a ouro, olhou para os seus companheiros com ar de risos, e tocou-lhe suas mãos sobre a tal caixa, e juntamente com os seus companheiros abriram a caixa, e após isso a terra escureceu-se com nuvens terrivelmente escuras, e sobre elas emitiam sons de trovões e fortes luzes de relâmpagos. Então os povos abaixo da montanha assustaram-se, e sobre suas bocas saíam gritos de socorro aos deuses, mas nenhum deles os atendiam. Porém sobre os trovões ecoou a voz de Ramadek com as seguintes palavras: vocês acabaram de trilhar caminhos inapropriáveis. A partir de hoje vocês e seus descendentes comerão dos mais amargos féis da terra, terão que caçar animais selvagens para manter os nutrientes dos seus corpos vitais. Vocês terão que viver com cautelas, pois as serpentes peçonhentas obterão venenos tóxicos e perigosos. Vocês serão reféns da morte, e estarão vulneráveis a ela a todo momento das suas vidas. Não haverá paz absoluta entre os seus filhos, pois dentre os seus corações minará a malícia e a vaidade absoluta. Vocês viverão sob pressão dos homens maus e corruptos. Eles governarão sobre vocês, e vocês serão escravos deles até o fim de suas vidas. Os deuses não aparecerão mais para vocês, e vocês não haverão mais. Enquanto a mim, o rei dos deuses, pairarei sobre longa distância da galáxia do sistema solar, assistirei daqui a repercussão desastrosa dos homens na terra. Abraçarei os corações dos homens bons, mas rejeitarei os maus para sempre. Vocês terão que trabalhar arduamente para suprir o pão de vocês, terão que estudar com as suas próprias conclusões para sobreviverem, e jamais terão acesso fácil à natureza. Os animais ferozes da terra serão seus inimigos, e os olharão com maus olhos. Vocês e seus filhos viverão em constantes aflições até suas vidas cessarem. Eu não os destruirei, mas assistirei daqui vocês mesmo destruindo-se suas próprias vidas. Navak e seus homens desceram apavorados após essas palavras, e correram em direção à cidade, e então todos olharam para eles com olhares de ódio, e expulsaram eles de lá. Um dos homens dentro da cidade se chamava Razan. Ele era um homem bem valente, desembainhou a espada a favor da cidade, e olhando para Navak disse-lhe:
Você pagará pela sua pertinência, pois a tolice que você acabou de fazer pôs em ruína toda a paz na terra. Então Razan correu em direção a Navak. Navak, com a sua personalidade, não hesitou a correr, e decidiu enfrentar a fúria de Razan juntamente com toda a cidade. Então Razan o feriu em sua barriga, cortando de fora a fora, e assim empunhando a sua espada em seu coração. Após a morte de Navak, todos aqueles homens que participaram da tolice de abrir a caixa fugiram para a extremidade do Oriente, e lá foram devorados por tigres e ursos. Lemúrias comemorou sua vitória sobre os homens. Então Ramadek, vendo aquilo, foi em direção a Lemúrias, e disse-lhe: a partir de agora você se tornará o deus do submundo. Dentro do seu reinado as almas dos homens maus queimarão. Então Ramadek foi embora em direção ao seu habitat de honra. Ramek, juntamente com alguns deuses caídos, dirigiu-se em direção à terra, e chegando lá enganou os homens na terra, e ensinou-lhes todas as formas de ganhar a vida, e até mesmo instruíram as mulheres a venderem o seu corpo em troca de dotes e pedras preciosas, e passaram-se décadas e décadas, e todos os homens na terra foram se multiplicando, sobre escombros de corrupção. Os homens foram estabelecendo seus sistemas de governo. Razan morreu com sua idade avançada, e seu filho gerou Manuzalek. Manuzalek era o único homem bom, que não concordava com nenhuma forma de trapacidade e corrupção, e era por muitas vezes odiado no local da qual habitava. O mensageiro Tiram apresentou-se a Manuzalek dizendo: Ramadek quer que você fuja para o alto da montanha, e lá ele separou uma caverna para você, pois ele enviou um asteroide em direção à Terra que dividirá a Terra de Pangeus em 6 continentes, e sob esse impacto matará muitos animais grandes e invencíveis pelos homens, e todos os homens corruptos também sofrerão com o impacto. Após Tiram dizer essas palavras, Manuzalek pegou a sua família e fugiu para a tal montanha, e lá se guardou com a sua família. Passando-se 3 semanas, a Terra sofre o seu impacto pelo tal asteroide, e então a Pangeus divide-se em 6 partes, e Manuzalek e sua família foram parar no continente do Oriente, denominado por Ramadek de Ásia, que quer dizer onde o sol se levanta, e lá ele se estabeleceu com a sua família. Alguns homens sobreviveram ao caos, e eles estabeleceram-se na Ásia Meridional, e lá tiveram filhos e filhas. O tal asteroide caiu sobre o mar, ocasionando tremores potentes, e assim derrubando muitas montanhas grandes, e aniquilando os animais que ultrapassaram os limites do seu natural, e os homens corruptos que governavam morreram juntos. Então Manuzalek teve no total de 28 filhos, e todos eles casaram-se e tiveram filhos e filhas. E assim a terra foi se enchendo, o continente maior denominado por África foi recebendo sua população, e sendo habitado por muitos reinos e tribos, e disse Ramadek: adaptam-se os seus corpos de acordo com os climas apresentados em cada continente. Então assim foi. Desde no início os homens abraçaram-se como método a corrupção em forma de garantia de vida, e todos eles assim foram, explorando uns aos outros, e os deuses afastaram-se dos homens, pondo à sorte as suas vidas na terra, e até os dias de hoje assim se fez. Homens destruindo homens em prol de bens terrestres, e se raizando cada vez mais em suas ganâncias.